China abre enorme laboratório subterrâneo para poder estudar a matéria escura. Tecnologia áptica permite aos humanos controlar e sentir a distância usando um pequeno robô humanoide. Roboticistas criaram robôs médicos que podem salvar vidas com a triagem em locais de alto risco. Tecnologia já permite que alugue um carro e ele chegue até você sem motorista no volante. Helicóptero drone não tripulado da Kawasaki levanta 200 quilos e estabelece um novo recorde. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já se inscreve porque isso vai nos ajudar demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Várias empresas em países desenvolvidos agora oferecem serviços de aluguel de carros com um controle remoto, nos quais teledrivers guiam um carro vazio até você por controle remoto. E ao chegar, o controle através do volante físico é todo seu. Esse é um estranho passo a meio caminho em direção à robótica totalmente autônoma. A empresa alemã Vai acaba de lançar esse serviço em Las Vegas, juntando-se assim à empresa local Waylo.car, que começou a fazer viagens pagas já há 6 anos. Enquanto isso, a Montreal, da Estônia, deu início a toda essa ideia em novembro de 2022, abrindo o primeiro serviço mundial de aluguel de automóveis por telecondução lá na Estônia, e agora já está se espalhando por vários países europeus. Os teledrivers sentam-se de frente a plataformas de condução no estilo videogame, com lindas telas panorâmicas, volantes e pedais em um escritório central, ou mesmo onde quer que a plataforma esteja, e dali comandam os carros através de conexões 5G. Waylo diz que a latência é de cerca de 20 milissegundos em cada sentido, pelo menos em Las Vegas. Então a experiência de telecondução é responsiva o suficiente para parecer mais ou menos como se o humano estivesse dentro do carro. Os clientes simplesmente solicitam um carro alugado por meio de um aplicativo e o teledriver os entrega a eles. No caso da Vai, a empresa cobra 30 centavos de dólar por minuto enquanto você está dirigindo e 3 centavos por minuto enquanto o carro está estacionado. Não que você precise encontrar uma vaga para estacionar, você pode simplesmente descer e devolver o carro para um motorista remoto, claro, se isso for mais conveniente para você. Na fase atual, não parece que estas empresas tenham qualquer interesse em que os seus telemotoristas remotos atuem como motoristas particulares, esses de aplicativos. E isso até que faz sentido. Estes carros são sem dúvida mais caros do que os táxis comuns ou um carro compartilhado. Então eles só podem competir reduzindo a mão de obra e fazendo com que os telemotoristas movam o maior número possível de carros, em vez de ficarem presos em um único veículo levando passageiros. O sistema teledriving representa um passo a mais para o futuro sistema totalmente autônomo que as empresas como Waymo, Baidu, Cruise, Pony AI e outras estão trabalhando insistentemente para concretizar. Os testes de robotáxis autônomos estão em andamento em várias áreas com cercas geográficas, principalmente na Califórnia e em partes da China, mas esses testes não ocorreram sem problemas. Portanto, apesar do entusiasmo, não parece que eles serão lançados em todos os lugares tão cedo. Por isso, esses novos serviços de controle remoto estão tentando conquistar participação de mercado neste interim. Segundo as empresas do setor, eles não eliminam completamente os empregos de motorista, apenas os consolidam na menor força de trabalho remota possível, ou seja, diminuem a quantidade de mão de obra. E quando a tecnologia robotáxi totalmente autônoma estiver pronta, eles poderão ser capazes de incorporá-la e reduzir ainda mais a força de trabalho de condução, a um ponto em que ela só precisa lidar com casos extremos com os quais os sistemas autônomos atuais ainda não conseguem lidar. A Kawasaki Rev Industries atingiu um marco importante ao testar o helicóptero de demonstração sem piloto humano K-Racer X2, estabelecendo um recorde com uma notável capacidade de carga útil de 200 kg. Esta conquista marca a maior carga útil já transportada por uma aeronave não tripulada desenvolvida no Japão. O teste na pista Nami do campo de testes de robôs Fukushima demonstrou a capacidade do K-Racer de enfrentar desafios sociais, transportando cargas pesadas com as quais os drones mais comuns não
não conseguem. As regiões montanhosas do Japão sofrem para manter as capacidades de transporte devido à diminuição da força do trabalho humano e a outros fatores. Apesar disso, existe uma procura substancial de entregas em cabanas e de manutenção das infraestruturas públicas nestas áreas. O K-Racer X.2 é equipado com um motor de 300 cavalos da Hyperbike H2R da Kawasaki, e a empresa prevê a sua aplicação para além do fornecimento de suprimentos para cabanas das montanhas, abordando cenários de desastres e facilitando o movimento de carga em condições desafiadoras. O conceito K-Racer, que estreou em 2020 no modelo X1, evoluiu bastante com a introdução do X2. Este possui um rotor principal maior, aumentando a sua capacidade de carga para impressionantes 200 kg ao nível do mar. Este versátil helicóptero não tripulado tem um alcance de 100 km e uma autonomia de mais de 1 hora. A série K-Racer combina de forma única as proezas de engenharia de suas motos com a sua experiência em aviação. O modelo X2 é movido por um motor alternativo alimentado com gasolina de alta octanagem, e ainda segundo a empresa, isso é uma prova do seu compromisso de enfrentar os desafios sociais através de meios inovadores e não convencionais. Em ambientes considerados muito perigosos para o acesso dos médicos, o uso de robôs se torna uma solução crucial, e esta ideia fundamental impulsionou a criação de um veículo de alta tecnologia equipado com braços robóticos para realizar a triagem médica essencial em situações perigosas, como desastres humanitários e zonas de conflito. Desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Sheffield, esta tecnologia revolucionária tem o potencial para ser uma intervenção que salva vidas em locais de alto risco. Construído com base na inovadora solução de teleassistência médica Meditel, este veículo terrestre não tripulado, também chamado de UGV, é controlado por robótica móvel de última geração e incorpora a tecnologia de realidade virtual. Esta tecnologia permite uma comunicação contínua com os médicos humanos, facilitando a execução remota de triagem e eliminando a necessidade de colocarem as suas vidas em risco em situações perigosas. O veículo totalmente integrado, criado em apenas 9 meses, é composto por 2 braços robóticos de alta tecnologia que podem operar com destreza instrumentos médicos remotamente. Em 20 minutos, o médico humano pode fazer um primeiro exame completo das vítimas apenas usando o robô. Isso inclui verificar os sinais vitais como temperatura, pressão arterial e frequência cardíaca, palpar o abdômen e tratar a dor usando um autoinjetor. Os dados em tempo real são enviados continuamente ao operador remoto durante todo o processo de avaliação. Desenvolver e testar em campo um sistema complexo e de última geração como o Meditel em apenas 9 meses foi uma conquista incrível e uma prova das habilidades e capacidades de toda a equipe do projeto, disse David King, chefe de design digital do Departamento Avançado da Universidade de Sheffield. Esta tecnologia de ponta representa um grande passo em frente na melhoria das instalações médicas em situações difíceis e de risco, abrindo novos caminhos para intervenções remotas de saúde em emergências. Se quiser se aprofundar mais nesse assunto, use o link na descrição. Um novo estudo liderado pelo professor Brennan Phillips da URI e uma equipe multidisciplinar de 15 pesquisadores de 6 instituições apresentou avanços revolucionários na exploração de águas profundas. A equipe utilizou imagens subaquáticas de última geração, robótica e sequenciamento genômico para transformar o processo tradicional de descoberta de espécies. Os resultados revelaram a capacidade de obter tecido preservado e imagens 3D de alta resolução poucos minutos após encontrar delicados organismos no fundo do mar. A pesquisa demonstra uma redução impressionante no tempo necessário para identificar espécies novas ou raras. Phillips destaca o árduo processo atual que envolve a delicada captura e preservação de espécimes, levando cerca de até 21 anos para o consenso sobre uma nova espécie. Em contraste com isso, a nova abordagem, aproveitando tecnologias avançadas, permite que os pesquisadores capturem medições detalhadas, movimentos e genomas inteiros em poucos minutos, abrindo caminho para um fluxo de trabalho mais eficiente e menos invasivo. O estudo introduz o conceito de cybertipos, representações digitais de animais, em contraste com os tradicionais holotipos, preservados em coleções. A mudança para cybertipos facilita uma compreensão abrangente da vida no fundo do mar, ao mesmo tempo que minimiza os danos a estes organismos frágeis. A informação obtida com esta investigação é promissora para estudos de preservação da extinção e responde ao apelo à recolha compassiva. Ao fornecer uma riqueza de dados em apenas um único encontro,
encontro, o estudo contribui para a compreensão da vida no fundo do mar sem um manuseio físico extenso. A missão, financiada pelo Schmidt Ocean Institute, envolveu 2 expedições ao largo da costa do Havaí e de San Diego. A equipe coletou diariamente 14 amostras de tecidos preservados, juntamente com terabytes de imagens digitais quantitativas. Os resultados, publicados na Science Advances, apresentou tecnologias inovadoras, incluindo o dispositivo de encapsulamento robótico RAD-2 de Harvard e da URI, permitindo a preservação instantânea de tecidos. Os avançados sistemas de imagem forneceram reconstruções tridimensionais da morfologia dos organismos do fundo do mar. Essas tecnologias conjuntas, aliada à exploração robótica, prometem acelerar a catalogação da vida marinha e avaliar os impactos humanos nos ambientes oceânicos. Cientistas chineses inauguraram o maior e mais profundo laboratório subterrâneo do mundo. A instalação, recentemente ampliada, localizada a cerca de 2.500 metros abaixo das montanhas Jinping, permitirá aos cientistas estudar a matéria escura, a substância misteriosa que se acredita ser responsável por mais de 80% da massa do universo. Embora os cientistas acreditem que é ela que mantém unidas as estruturas no universo, ainda não a observamos diretamente, uma vez que se pensa que é incapaz de interagir com outra matéria ou de refletir ou absorver a luz. Em resumo, a China quer estar na vanguarda dos nossos esforços para resolver este mistério cósmico contra o qual os cientistas têm batido a cabeça há quase um século. A primeira seção da instalação, China Jinping Underground Laboratory, sob a sigla CJPL, abriu suas portas lá em 2010. A construção da expansão, que aumentou em 50 vezes, chamada de JPL-2, começou em 2020 e foi concluída em dezembro passado, superando o recordista anterior de profundidade, que anteriormente era o laboratório subterrâneo Laboratório Nazionale del Gran Sasso, na Itália. Graças ao seu imenso tamanho, os cientistas das novas instalações chinesas serão capazes de procurar matéria escura protegidos por mais de 1,5 km de rocha, e essas cuidam dos seus detectores contra raios cósmicos interferentes. Sem estar no subsolo, tentar detectar matéria escura na Terra é como tentar ouvir a voz baixinha de uma criança dentro de um estádio onde todos os adultos estão gritando, disse em entrevista à Nature Marco Selvi, físico do Instituto Nacional de Física Nuclear de Bolonha. Com as novas instalações, os cientistas do CJPL atualizaram de um detector de xenônio líquido de 120 kg para um de 4.000 kg, que é chamado de Panda X4T. Os cientistas esperam que as partículas de matéria escura colidam com um átomo de xenômio, um evento que, teoricamente, deveria emitir luz suficiente para aparecer nos fotossensores do detector. Com melhor sensibilidade, podemos brincar com o detector e testar os diferentes tipos de interações, disse Ning Zhu Hou, membro da equipe Panda X4T e físico da Universidade de Xangai Jiaotong. Um detector diferente chamado China Dark Matter Experiment foi projetado para detectar um único tipo de matéria escura e usa germânio, um elemento químico raro semelhante ao silício, que os cientistas esperam usar para detectar sinais de partículas maciças de interação fraca, que seria um dos candidatos propostos mais promissores para a matéria escura. Com um laboratório subterrâneo tecnológico amplamente atualizado, a China está dando o que tem de melhor e mais caro, e esse é mais um passo na busca mundial por partículas de matéria escura. Após 4 anos de pesquisa, uma equipe de engenheiros do Instituto Italiano de Tecnologia, o IIT, revelou o sistema iCub-3, que representa tecnologias avançadas de Avatar. Testado com sucesso em cenários do mundo real, o sistema desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência Artificial e Mecânica do IIT permite visitas remotas a locais a 300 km de distância, e nas horas vagas cativa o público em eventos e compete no prestigiado concurso ENA Avatar X Prize. De acordo com a equipe, esta tecnologia inovadora pretende redefinir a interação humana e a presença virtual em escala global. Os desafios e soluções encontrados no desenvolvimento do sistema Avatar são apresentados em um artigo de pesquisa publicado na revista Science Robotics, que pode ser acessado usando o link na descrição. O sistema de avatar do robô iCub-3 foi projetado para facilitar a incorporação de robôs humanoides por operadores humanos, abrangendo aspectos como locomoção, manipulação, voz e expressões faciais com feedback sensorial abrangente
incluindo modalidades visuais, auditivas, táteis e de peso. O sistema consiste principalmente no pequeno robô humanoide iCub 3, uma versão evoluída do robô humanoide do IIT, nascido há 2 décadas, e tecnologias vestíveis inovadoras chamadas de iFeel. Desenvolvido em colaboração com o Instituto Nacional Italiano de Seguro contra Acidentes de Trabalho, o sistema de avatar foi meticulosamente projetado para permitir que operadores humanos incorporem robôs humanoides de forma integrada. O grupo de pesquisa do IIT conduziu testes rigorosos no sistema de avatar iCub 3 em diversos cenários no mundo real. No teste inicial, um operador humano em Gênova controlou remotamente o avatar na Bienal em Veneza a 300 km de distância. Superando desafios de comunicação estável e interação cautelosa na delicada exposição de arte, o traje iFeel rastreou os movimentos do operador, permitindo que o robô iCub 3 reproduzisse movimentos precisos, incluindo dos dedos e pálpebras. Segundo a equipe, dispositivos ápticos personalizados transmitem até mesmo sensações como a de receber um abraço remoto, com um atraso de apenas 100 milissegundos na internet de fibra ótica padrão. E agora, um novo humanoide, o ErgoCub, que está atualmente em desenvolvimento no IIT, tem como objetivo declarado minimizar riscos e fadiga em tarefas colaborativas para trabalhadores da indústria e da saúde. Ao menos foi o que afirmou a equipe em comunicado, que, é claro, pode ser conferido usando o link na descrição. Os pequenos pedaços de poeira interestelar que serpenteiam pela Via Láctea escondem segredos profundos dos primeiros anos tumultuados do Sistema Solar. Segundo os pesquisadores, esta poeira estelar já serviu como os blocos de construção iniciais dos planetas do nosso Sistema Solar. E agora, um instrumento de 21 quilos pretende capturar estes minúsculos grãos para avançar na compreensão do quintal cósmico do nosso Sistema Solar. Chamado de Experimento de Poeira Interestelar sob a sigla IDEX, um instrumento de captura de poeira interestelar será equipado na missão Sonda de Mapeamento e Aceleração Interestelar da NASA. O Laboratório de Física Atmosférica e Espacial da Universidade de Colorado Boulder foi quem desenvolveu o IDEX. Este instrumento em forma de tambor foi recentemente transferido para o Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins em Maryland para integração na espaçonave IMAP. O IDEX foi criado especificamente para identificar e analisar a composição de partículas de poeira interestelar que entram no nosso sistema solar vindas do espaço profundo. Além disso, vai examinar partículas de poeira liberadas por cometas e asteroides. A captura de poeira interestelar representa um desafio significativo devido à distribuição esparsa destes minúsculos grãos. Ao longo da sua vida operacional, o instrumento poderá reunir apenas algumas centenas deles. No entanto, cada partícula minúscula de poeira interestelar contém uma riqueza de informações cósmicas bem valiosa. Eles são pequenos pacotes de informações de muito tempo atrás e de muito, muito longe, disse Scott Tucker, gerente do projeto da IDEX. Para capturar a poeira que passa, o IDEX possui uma abertura de 20 polegadas de largura. Algumas partículas de poeira interestelar podem atingir velocidades superiores a 160 mil km por hora. Uma vez aprisionados pelo dispositivo, esses grãos rapidamente se transformam em uma nuvem de íons, permitindo ao equipamento determinar diversas características da partícula capturada, como a sua origem e composição. O principal desafio do IDEX tem sido o que os engenheiros chamam de faixa dinâmica. Temos que pegar partículas muito rápidas e grandes e partículas menores e mais lentas, e após isso medi-las com o mesmo instrumento, disse Tucker no comunicado à imprensa. A vida útil da missão IMAP está atualmente definida para 2 anos após o lançamento, que vai acontecer em 2025. Os 10 equipamentos científicos que compõem a missão IMAP realizarão observações a partir do ponto Lagrange 1, que fica a aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros de distância da Terra. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!